Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então, tá bom. Aí, vamos fazer a resolução desse exercício 3 aqui. Ele fala o seguinte: simplifique os radicais quando possível, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui e ver desses exercícios aqui a, como que a gente pode fazer a simplificação deles, tá? Então, o primeiro exercício aqui, a gente tem exercício A, raiz de índice 14 com radicando 5 elevado à oitava, tá? Então, primeiro aqui, ó, eu já vou começar fazendo uma simplificação de índice com o meu expoente aqui, ó. Porque o meu índice e o meu expoente, ambos são números pares. Então, eu posso pegar o 14 aqui, ó, e fazer uma simplificação por 2, assim como o 8 aqui, eu vou fazer uma simplificação por 2. Então, aqui, ó, vou desenhar meu radical aqui. Vai ficar 14 dividido por 2, 7. A base aqui não muda. E o meu expoente, 8 dividido por 2, dá 4, tá? Então, ó, o meu índice que era 14 já baixou para 7, meu expoente que era 8 já baixou para 4. Agora, uma simplificação índice expoente aqui já não dá mais para fazer, porque 7 é primo, só vai dar para simplificar por 7. E o 4 não dá para simplificar por 7. Então, vamos ver se tem mais alguma simplificação que dá para ser feita aqui, ó. A minha base aqui da minha potência é 5, tá? Então, se você olhar aqui a base da minha potência aqui, é 5. E como a base da minha potência é 5, ele é um número primo, então eu não consigo fatorar mais. Então, eu não consigo baixar mais a base da minha potência, beleza? Então, eu não consigo mexer aí também. A única coisa que me resta visualizar é ver se eu consigo simplificar o meu radicando inteiro, tá? Fatorando. Como 5 a quarta já é a forma fatorada, tá? Significa que eu tenho dentro da minha raiz de índice 7, 5 vezes o 5, 4 vezes o 5 sendo multiplicado, tá? E para eu fazer simplificação do meu radicando, eu preciso fazer agrupamentos, eu preciso fazer aparecer a potência 7. Mas, como eu só tenho 4 números 5 ali, eu não consigo fazer aparecer a potência 7. Ou seja, o expoente 4 não dá para simplificar com o índice 7. Então, eu não consigo mais fazer nenhum tipo de simplificação aqui nesse exercício, tá? Então, o exercício a forma simplificada aqui da minha raiz vai ser raiz sétima de 5 elevado a 4, beleza? No exercício B, acontece a mesma coisa que aconteceu no exercício A, ó. Eu tenho o expoente e o meu índice aqui, ó, simplificável. No caso aqui, ele vai ser simplificável por 3, porque 6 e 3, e 6 e 9 dá para simplificar por 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, o meu radical aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o meu índice, que era 9, caiu para 3. A base da minha potência não muda, continua 7. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, a minha raiz nona de 7 elevado à sexta virou uma raiz cúbica de 7 ao quadrado. Beleza? Só vou dar uma arrumada aqui nesse 3 aqui para ninguém confundir com o 9. Beleza. Agora aqui, ó, eu tenho uma raiz cúbica de 7 ao quadrado. De novo, 7 é número primo, não tenho o que eu fazer na minha base, tá? Para eu fazer a simplificação aqui do meu radicando aqui, eu preciso fazer agrupamentos de tamanho 3, ou seja, potência cúbica. E eu não consigo fazer a potência cúbica com 7 ao quadrado, né? Então, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu não consigo simplificar mais. Então, a resposta final para o nosso exercício B é essa daqui, raiz cúbica de 7 ao quadrado. No exercício D, também a gente vai ter que fazer a simplificação de índice com expoente, ó. O índice e o expoente aqui, ambos são pares, dá para dividir por 2.
Então, vamos lá. Isso aqui vai virar uma raiz de índice 5 de base 7 elevado a 4. Então, eu tenho raiz quinta de 7 a quarta, tá? O meu 10 virou um 5, o meu 8 virou um 4 e a minha base aqui não mexe. De novo aqui, a minha base é um número primo, então eu não consigo simplificar, não consigo fatorar mais do que está aqui. E, de novo, eu não consigo fazer nenhum tipo de simplificação, porque eu estou numa raiz quinta e o meu expoente é 4. Então, essa daqui já é a minha resposta final. Raiz quinta de 7 a quarta. Beleza? No exercício D, vamos ver aqui, ó. No exercício D, eu tenho raiz sexta de 2 a quinta. Então, índice e expoente não dá para simplificar, porque 6 e 5 não possuem nenhum múltiplo em comum aqui, né? O 6 ele é divisível por 3 e por 2, e o 5, como ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo, tá? Então, eu não consigo fazer essa simplificação de índice expoente. A minha base aqui é 2, que é primo também, então eu não consigo fatorar mais ela aqui. Ou seja, esse enunciado aqui, ele já está na sua forma mais simples. Tá? Então, eu não consigo simplificar mais do que isso, porque eu estou numa raiz sexta, eu tenho uma potência 5, eu não consigo fazer grupos de tamanho 6. Então, não dá para eu fazer nenhuma simplificação aqui, beleza? Então, no nosso exercício D, essa raiz sexta de 2 a quinta já está, então, já está na forma simplificada. Então, o dele já está na forma simplificada. Então, não tem o que fazer aqui, tá? Então, esse exercício D não é simplificável, porque ele já está na forma mais simples. Beleza? Vamos agora aqui, então, para o exercício E, que eu tenho raiz cúbica de 5 elevado a 7, tá? O índice e o meu expoente aqui, ó, eu não consigo simplificar, porque 3 e 7 aqui são números primos, então não tem como eu fazer nenhuma simplificação aqui. Então, eu vou fazer a simplificação aqui do meu radicando. Por que eu vou fazer a simplificação do meu radicando? Porque o meu expoente ele é maior do que o meu índice. Então, eu consigo fazer a simplificação do radicando inteiro, não do índice com o meu expoente. Tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, vou fazer bem no detalhe aqui para ficar bem visível o que eu estou fazendo. Tá? Então, quando eu estou em uma raiz cúbica, tá? Para eu fazer a simplificação do meu radicando, eu preciso ter potência cúbica aparecendo. Então, aqui, ó, um 5 elevado a 7 significa que existe o 5 sendo multiplicado por ele mesmo 7 vezes. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É o 5 sendo multiplicado por ele 7 vezes. Então, ao invés de escrever ele na forma de uma potência sétima, eu vou escrever ele na forma de potência cúbica. Então, eu vou pegar esses 7 números 5 que existem e eu vou fazer grupinhos de 3, tá? Então, vai ficar 5 ao cubo vezes 5 ao cubo vezes 5 a primeira. Então, aqui, ó, se você observar aqui, ó, eu fiz a multiplicação de 5 ao cubo vezes 5 ao cubo vezes 5 à primeira. Por que que eu fiz desse jeito? Porque 5 ao cubo, tá? Então, esse 5 ao cubo aqui primeiro, ele consegue ser simplificado com o meu índice 3 aqui. O meu segundo 5 ao cubo também consegue ser simplificado aqui com esse meu 3 aqui, tá? Esse 5, a primeira aqui, não tem o que fazer, né? Eu não consigo simplificar ele, tá? Se você prestar atenção aqui, ó, nos meus 3 expoentes, se eu somar 3 com 3, 1, vai dar o 7 do meu enunciado, tá? Então, eu peguei esse 7 aqui
e fiz grupos de tamanho 3 no máximo que eu pude. No caso aqui, eu fiz 2 grupos de tamanho 3. O que eu não consegui fazer grupos de tamanho 3, eu deixei tudo aqui junto em uma única potência, que no caso, potência 1, tá? Então, agora aqui, se uma vez que eu tenho a potência cúbica aparecendo, esse cubo e esse cubo aqui, ele vai ser cancelado e ele vai ser retirado da minha raiz. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui na linha de baixo, ó. Então, esse 5 que eu cancelei o cubo sai da minha raiz, vezes esse outro 5 aqui que eu cancelei o cubo, ele também vai sair da minha raiz, e esse 5 elevado à primeira, que não tem como eu fazer nenhuma simplificação, ele vai ficar na minha raiz. Então vai ficar a raiz cúbica de 5 à primeira, tá? Eu vou deixar esse 1 aqui aparecendo para você lembrar que esse 5 à primeira aqui é esse 5 à primeira que aparece aqui. Agora eu vou fazer a multiplicação da parte de fora, né? Porque todo mundo que sai, sai multiplicando. Então, 5 vezes 5, 25. Então, vai ficar 25 raiz cúbica de 5 elevado à primeira, ou só a raiz cúbica de 5. Deixa eu arrumar esse 3 aqui, que ficou bem feio. Então, raiz cúbica. Olha lá. Então, a forma simplificada aqui de raiz cúbica de 5 elevado a 7 é 25 vezes raiz cúbica de 5, tá? Então, eu agrupei aqui o meu radicando de forma que fosse simplificável com o meu índice, tá? O que não deu para eu agrupar gerando grupos simplificável, eu agrupei tudo em um único termo só, em um único fator só, tá? Os fatores que eram simplificáveis eu botei para fora da raiz, e uma vez que ele sai da raiz, eles se multiplicam, tá? E o que não deu para eu colocar para fora da raiz, ficou lá dentro da raiz, beleza? Então, resposta final para o exercício E é 25 raiz cúbica de 5. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso exercício F. No exercício F, eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu tive aqui no exercício E, tá? Porque, ó, 3 e 10 não dá para simplificar, tá? E a minha base aqui do meu radicando aqui também não dá para simplificar, porque o 2 é primo aqui, ele já está na forma mais simples possível, a base aqui da minha potência. Porém, o meu radicando inteiro aqui, 2 elevado a 10, ele dá para simplificar, porque o meu expoente 10 é maior do que o meu índice 3. Então, eu consigo fazer grupinhos de tamanho 3, tá? Para fazer esses valores saírem da raiz, tá? E assim fazer a diminuição, fazer a simplificação do meu radicando, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vai ficar uma raiz cúbica, tá? Então, o tamanho dos grupinhos que eu preciso fazer, sempre quem vai determinar é o meu índice, beleza? Então, como o índice é 3, eu vou fazer grupinhos de tamanho 3. Então, ó, 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 elevado à primeira. Geva, como é que eu sei se eu fiz os grupinhos do jeito correto? É só você somar todos esses expoentes aqui, ó. Se você somar todos esses expoentes e der 10, significa que deu certo, tá? Então vamos ver aqui se a gente fez do jeito correto. Então, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 à primeira. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 10, que é justamente o valor do nosso expoente. Então, sim, eu fiz do jeito correto, beleza? Uma vez que eu fiz isso daqui, ó, todo mundo que tem expoente 3 sai da minha raiz e sai multiplicando, tá? Então, eu vou aqui para a linha de baixo. Então, esse 2 aqui vai sair da minha raiz. Esse 2 aqui também vai sair da minha raiz. E esse 2 aqui também vai sair da minha raiz.
Esse 2 elevado à primeira não sai da minha raiz cúbica. Por quê? Porque 2 e 3 são valores distintos, eu não consigo fazer essa simplificação. Beleza? Então, ó, feito isso daqui, ficou 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2 à primeira. Agora aqui, ó, é só multiplicar todo mundo aqui que está no lado de fora, que vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então vai ficar 8 raiz cúbica de 2. Se você quiser colocar o primeiro aqui, pode, senão não é necessário. Então, resposta final para o exercício F é 8 vezes raiz cúbica de 2. Beleza? Tranquilo? Exercício F feito, então vamos para o exercício G. O exercício G, eu tenho raiz quadrada de 48, o 48 não está na sua forma fatorada, então a gente vai ter que fatorar ele, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou fatorar o 48 usando os números primos. Então, por 2 dá 24, por 2 aqui vai dar 12, por 2 aqui vai dar 6, por 2 aqui vai dar 3 e por 3 aqui vai dar 1. Beleza? Como eu estou em um índice 2, porque é raiz quadrada, eu tenho que fazer grupos de tamanho 2. Lembra grupos de coisas iguais, ó. Então eu consigo fazer um grupinho aqui de 2 e outro grupinho aqui de 2. Esse 3 aqui sobrou. Cada grupinho que eu faço sai da minha raiz, certo? Quem sobra fica dentro da minha raiz, tá? Então eu vou fazer aqui na linha de baixo para não ficar apertado aqui. Então vai ficar. Então, quantos grupinhos eu consegui fazer aqui? 2 grupinhos. Então vai sair 2, 2 aqui, tá? Por que 2, 2? Um desse grupinho aqui e o outro desse grupinho aqui de baixo. Então, esse 2 aqui é desse daqui e esse grupinho aqui gerou esse outro 2 aqui. Esse 3 aqui, ele vai ficar dentro de uma raiz que vai ficar ali multiplicando todo mundo também, tá? Então, o 3 que sobrou, ele vai ficar aqui dentro da raiz, tá? Multiplicando aqui. E agora eu vou multiplicar esses dois aqui no lado de fora. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 raiz quadrada de 3 e acabou o exercício, tá? Então, quando o número não está fatorado, você vai precisar fatorar ele, que nem eu fiz aqui, beleza? Bem mais simples fazer os exercícios quando ele já está fatorado, que nem aconteceu aqui nos outros exercícios, tá? Mas não é nada demais, é só fatorar ele que vai dar tudo certo. Então, exercício G feito, tá? Então, vamos para o nosso exercício, que é o exercício H. O H é raiz quadrada de 72, e de novo 72 não está fatorado, então vamos fatorar ele aqui, tá? Então, vou fatorar o 72, então vai ficar 72, 72 é par, então dá para dividir por 2. 72 por 2, 36, que é par de novo, vai por 2. 32, 36 dividido por 2 dá o famoso 18. 18 é par, dividido por 2 vai dar o famoso 9. 9 não é par, então não vou dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que dá 3. E outro 3 aqui, que vai dar 1. Beleza? De novo, eu estou trabalhando em uma raiz quadrada, então grupos de tamanho 2, ó. Então eu vou fazer um grupinho aqui, ó. Então vai sair esse 2 aqui. Eu tenho outro grupinho aqui de tamanho 2 aqui, só que esse aqui é um grupinho de 3, então vai sair um 3. Esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ele sobrou. Se ele sobrou, ele vai ficar dentro da raiz, beleza? Então, na hora que eu for fazer a minha conta aqui, ele vai ficar dentro da minha raiz. Então, vamos lá. Esse 2 e esse 3 sai da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz quadrada desse 2 aqui que sobrou.
igual 2 vezes 3, vou fazer aqui na linha de baixo aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Então, a forma simplificada de raiz quadrada de 72 é 6 raiz de 2. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício I, que ele fala raiz quadrada de 200. De novo, 200 não está fatorado, então a gente vai ter que fatorar. Então, vem aqui, o número é alto. Não, mas é simples. Não se deixe influenciar pelo valor do número, tá? Perceba que vai ser simples aqui a fatoração dele, ó. 200 é par por 2 dá 100. Que é par de novo, que vai dar o famoso 50. Que é par de novo, que vai dar 25. 25 não é par, então não pode para o 2. 25 não tem na tabuada do 3, então o próximo número primo é 5. 25 por 5 dá 5, e 5 é primo, então só vai ser por 5, que dá 1. Beleza? Índice 2 de novo, então grupinhos de tamanho 2. Ó. Então, um grupinho de 2 aqui, esse 2 sobrou, outro grupinho aqui de 2, só que é um grupinho de 5. Então, eu fiz uma dupla aqui de 5 e uma dupla de 2. E sobrou esse 2 aqui. E agora? E agora, todo mundo que eu fiz grupo sai da minha raiz. Todo mundo que sobrou fica na minha raiz. Então, esse 2 e esse 5 vai sair. Então, 2 vezes 5 vezes raiz quadrada desse 2 aqui que sobrou. 2 vezes 5 é 10. Então, vai ficar 10 raiz de 2 e acabou o exercício. Então, raiz quadrada de 200 é equivalente a 10 vezes raiz quadrada de 2. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício J. Ele quer raiz cúbica de 384. De novo, não está fatorado aqui para a gente vai ter que fatorar ele. Então, vamos fatorar o 384. Então, vamos lá. Fazer isso daqui para... Vou fazer aqui mesmo esse canto. 384. 384 é par. Então, por 2 vai dar 192, que é par, que dá para dividir por 2, que vai dar 96, que é par, então dá para dividir por 2, que vai dar 48. E a partir daí, o 48 a gente já fez aqui no outro lado, né? Mas vamos lá. Por 2, que vai dar 24. Por 2, que vai dar 12. Por 2, que vai dar 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que dá 1. Coupe. Beleza. Agora a gente vai fazer os grupinhos, certo? Então, só que agora aqui, ó, a gente tem que tomar um cuidado aqui para a gente não viciar, tá? O nosso exercício aqui, o nosso exercício J, tá? Ele pede para a gente calcular uma raiz cúbica. Então, se ele quer uma raiz cúbica, a gente tem que fazer grupinhos agora de tamanho 3, ó. Então, aqui, ó, eu fiz um grupo de tamanho 3. Então, vai sair 1, 2 aqui. Aqui, ó, eu tenho outro grupo de tamanho 3, então vai sair outro 2 aqui. Esse 2 sobrou, esse 3 sobrou, tá? Então, esse 2 e esse 2 sai da minha raiz e o 2 e o 3 aqui embaixo sobrou dentro da minha raiz. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes 2, que são os dois aqui que saíram, tá? Esses dois aqui, vezes raiz cúbica de 2 vezes 3. Olha lá, o 2 e o 3 que sobrou fica lá dentro da minha raiz. Agora,
vou fazer aqui na linha de baixo, é só multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu multipliquei todo mundo que está fora da minha raiz. Então, ficou 4. E vou multiplicar todo mundo que está dentro da minha raiz também. 2 vezes 3, 6. Beleza? Então, raiz cúbica de 384 é equivalente a 4 vezes raiz cúbica de 6. Beleza? Então, exercício J aqui, ó, feito e concluído. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício K. No nosso exercício K tem o 500, que também não está fatorado, então a gente vai ter que fatorar ele. Então vamos lá. 500. Fatora ele aqui, ele é par por 2. 500 dividido por 2, 250, que é par. Então 250 por 2, 125. 125 por 5 dá 25, que por 5 dá 5, e por 5, mais 5 aqui, e por 5 dá 1, beleza? Nesse exercício K, a gente tem uma raiz quadrada. Então, grupinhos de tamanho 2. Ó. Então, um grupinho aqui de tamanho 2. Então, esse 2 aqui vai sair fora. Grupinho de tamanho 2, esse 5 aqui vai sair fora. Porém, esse 5 aqui, ó, ele sobrou. Então, ó, como que vai ficar aqui o exercício K? 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 5. Multiplica todo mundo que está aqui no lado de fora. Vou fazer aqui na linha de baixo. 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 5. Então, exercício K concluído. Tranquilo? E o último exercício aqui é o exercício L. Ele pede para calcular a raiz cúbica de 16. E o 16 não está fatorado, mas a gente fatora. É 16, não 18. Então, vamos lá. 16. Vamos fatorar aqui. 16 por 2 dá o famoso 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Raiz cúbica que ele está falando ali. Então, como ele quer calcular a raiz cúbica, tá? Então, a gente vai ter que fazer grupos de tamanho 3. Então, vamos lá. Devido à raiz cúbica aqui. Então, um grupo aqui de tamanho 3 aqui, sai um 2, e esse 2 aqui sobrou. Então, ó, esse 2 sai da minha raiz, raiz cúbica, esse 2 sobrou lá dentro da minha raiz. Não tem mais nenhuma conta para fazer nem dentro nem fora da minha raiz, então 2 raiz cúbica de 2, resultado final aqui do nosso exercício L, tá? Então aqui, pessoal, nesse exercício 3, a gente estava fazendo exercício de simplificação, tá? Simplificação de diversas formas, tá? Então a gente começou lá no exercício A, fazendo simplificação de índice e expoente. Depois a gente fez simplificação de radicando, quando o nosso radicando já estava fatorado. Depois a gente fez simplificação de radicando, quando o radicando não está fatorado, tá? Então aqui a gente fez um exercício e tem várias formas de a gente fazer a simplificação das nossas raízes, tá? Lembrando que muitas vezes a gente pode estar fazendo combinações de vários estilos de simplificações, tá? Mas aí o exercício foi feito e o exercício foi concluído. Beleza? Até a próxima.